Oi, oi pessoal, eu sou a Ana e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou mostrar todos os livros que eu recebi e comprei no mês de maio. Gente, eu tô muito agasalhada porque tá muito frio. Eu acordei 8 da manhã e tava 3 graus, eu quase congelei. Tá muito frio e eu sou uma pessoa que gosta do calor. Eu sofro nesses dias, mas tudo bem, um pequeno adendo. Eu pensei que esse mês não teria book haul, porque não imaginei que eu iria ganhar e comprar tanta coisa boa. E no final eu tô muito feliz com o que chegou aqui em casa. Vamos começar por 2 livros que eu recebi de presente de aniversário atrasado. Meu aniversário foi no dia 17 de abril, mas 2 queridas, mesmo assim, me enviaram 2 presentes e eu fiquei muito feliz com esses 2 livros aqui. O primeiro livro que chegou aqui em casa foi Pequena Coreografia do Adeus, da Isabela Ferraioli. Ela é uma querida, eu amo as indicações dela, o perfil dela, eu acho que a gente tem muito em comum, então eu fiquei muito surpresa com esse livro, muito feliz também, porque esse livro é um dos meus favoritos da vida. Eu já li, mas ele estava na minha wishlist porque eu queria fazer uma releitura e marcar esse livro, porque, nossa, esse livro me marcou de um jeito que eu não sei nem explicar. Esse livro é uma poesia romanceada, como a gente pode ver, ele é escrito em versos, mas ele vai contar a história da Júlia. A Júlia é uma jovem que cresceu em um ambiente totalmente disfuncional. A sua mãe não aceita o término do casamento, enquanto o seu pai não aceita ter sido casada. Então ela vive lá e cá, ela vive entre o abandono e a solidão, e ela narra a sua história buscando um conforto, buscando superar essa solidão e seguir o seu próprio rumo, o seu próprio caminho. Eu amo tanto esse livro porque ele mexeu tanto comigo, porque ele reflete muito sobre as relações familiares, sobretudo a relação materna. Também tem a relação da Júlia com o pai. Acontece alguma coisa com esse pai que foi muito similar ao que aconteceu comigo. Não vou falar porque será spoiler. Quando eu li aquilo, eu fiquei, meu Deus, eu tô sendo representada nessa história. E parece que saiu um peso do meu ombro por me ver nela e pensar, nossa, eu não tô sozinha. Esse aqui foi um livro muito especial pra mim enquanto leitora. Eu amei o presente, eu queria muito ter ele na minha estante. E eu tô bem ansiosa pra ter o novo lançamento da Aline Bay, que eu não lembro qual é o nome, eu vou deixar a capa aqui. Muito obrigada, Isa. Eu amei esse presente aqui, não poderia ser outro. Outro livro que eu recebi de presente de aniversário foi A Casa das Belas Adormecidas, do Yasunari Kawabata, que eu recebi da Jamile. Eu fiquei muito surpresa, muito mesmo, porque esse livro não estava na minha lista de desejos, mas eu vejo muitas pessoas falando sobre esse livro e eu não sei por que não estava na minha lista, pra ser bem sincera, eu acho que eu só esqueci de colocar. Quando esse livro chegou aqui em casa, eu me surpreendi demais, porque eu queria ler esse livro e ele é a coisa mais linda. Aqui tá um selo do Prêmio Nobel e ele veio também com marcador, ó. Coisa mais linda. Muito lindo, né? Muito lindo mesmo. Esse livro vai ser leitura conjunta do Clube da Jessie. Eu não lembro o mês agora, mas vai ser ali agosto, talvez? Não lembro. Eu irei ler esse livro esse ano. Eu não sei muito sobre o que ele se trata, porque eu quero me surpreender com a história, mas eu sei que ele vai abordar sobre sexualidade feminina. Então tô bem curiosa para saber como que o autor vai desenvolver isso nesse livro aqui. O outro livro que chegou aqui em casa foi uma compra minha, que foi A Impostora, da R.F. Kuang. Esse é o livro do mês de junho da minha leitura conjunta, Veredas Literárias, e eu comprei por isso, porque eu tô evitando comprar livros. Mas eu fiquei muito feliz com a escolha do livro, porque eu queria muito ler algo da autora, então quando esse livro foi votado, eu já fui, coloquei na minha wishlist, já fiquei monitorando o preço, e eu acho que eu paguei R$ 27 nele. Não, 32, acho que foi 32. Eu já comecei a ler, tô na página 123 e eu tô achando a leitura muito fluida, eu tô muito envolvida por esse livro. A personagem tá me dando tanta raiva, mas é uma raiva proposital, não é uma personagem fraca, que é chata por ser chata, não. A R.F. Kuang, ela faz isso de propósito pra gente odiar a personagem, mas também pra fazer uma crítica ao mercado literário, à apropriação cultural e outras questões. Esse livro vai contar a história da Juniper. É muito difícil falar esse nome porque eu sempre penso em Júpiter, mas é Juniper. A Juniper, ela é uma escritora bem fracassada, digamos assim. E ela tem muita inveja da sua amiga Athena, porque a Athena, ela é uma escritora maravilhosa, best-seller, New York Times, tudo que a Juniper queria ser. Um belo dia, elas estão comemorando porque a Athena vendeu os direitos de um livro
E no meio dessa comemoração, a Athena morre. Sim, a Athena morre na frente da Júniper. E o que acontece? A Athena, nessa comemoração, falou para Júniper assim: olha, aqui está o manuscrito do meu novo livro, que eu irei publicá-lo. E claro, a invejosa da Júniper abre o olhão e pensa, que interessante. E aí, quando a Athena falece, antes da Júniper ir embora, após a ambulância chegar, todo esse procedimento, a Júniper simplesmente rouba o manuscrito da Athena e publica. E a partir disso a gente vê todo o caos acontecer, porque obviamente vão descobrir ou vão suspeitar alguns pontos ali, alguns pontos aqui. É isso, não vou falar mais, até porque eu não sei mais que isso tudo tá na sinopse, tá? Não é spoiler. Mas eu tô gostando muito da história. É uma escrita muito fluida e a gente fica imersa querendo saber até onde essa mentira da Juniper vai chegar. O outro livro que chegou aqui em casa eu recebi da editora Unesp, parceira do meu perfil. Eu escolhi Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo, pra ler no mês de junho. Gente, ele é maior do que eu imaginei, tá? Ele tem 600 páginas. Minto, 509. Ai, eu não sei como que eu vou encaixar essa leitura no meu mês de junho, mas eu vou. Esse livro também é uma obra que eu não sei muito sobre o que ela fala, porque eu li resenhas, mas eu esqueço muito sobre a sinopse, eu só marco que tal pessoa gostou, outra pessoa elogiou, e não o enredo em si, porque novamente eu gosto de me surpreender durante a história. Mas eu irei ler aqui atrás para vocês. Sozinho em um singelo barco, Gilead se lança ao mar. Determinado a encontrar o navio naufragado e obter a mão da donzela prometida, ele será obrigado a se bater com toda sorte de dificuldades que o destino parece caprichosamente interpor entre ele e a sua amada. Humano em uma missão com ares mitológicos, Gilead se inscreve entre os grandes personagens do mestre francês. É um trecho que diz, mas não diz ao mesmo tempo. Eu fiquei muito surpresa com essa edição aqui, porque ela é muito linda. Ela é mais linda do que eu imaginei que seria. É mais uma coleção aí pra eu fazer. Tô lascada, porque esse é o 21º livro. Então, tem 20 livros antes desse que eu quero ter agora no estante. Esse mês chegaram 6 livros do Grupo Editorial Record aqui em casa e eu fiquei muito feliz com cada um deles que eu recebi. O primeiro foi A Casa do Morro Branco e Outras Histórias, da Raquel de Queiroz. Esse é o meu primeiro livro da Raquel de Queiroz e eu fiquei muito feliz quando eu pude solicitar ele, porque eu queria muito conhecer a escrita da autora. Eu já li, porque é um livro de contos, é um livro curtinho e muito fluido, e eu me surpreendi demais. Tem um conto mais de ficção científica no meio e tem um outro conto que eu amei, que tem a ver com fantasma e espiritismo nesse sentido. Então eu fiquei muito surpresa com os contos, eu gostei bastante. Como é um livro de contos, obviamente a gente não gosta de tudo, mas dos que eu li, eu gostei bastante e eu recomendo, eu acho que é um bom primeiro contato com a Raquel de Queiroz. Eu, pelo menos, não me arrependo de ter começado a ler a autora por esse livro aqui. Os outros 4 livros que chegaram aqui, eu solicitei porque em abril eu cobri um evento para o Grupo Editorial Record do livro Às vezes Sol, Às vezes Tempestade. E como recompensa, eles deixaram eu escolher 4 livros para receber aqui em casa. E eu amei a seleção de livros que eu fiz, sério, eu não poderia ter escolhido livros melhores. Obviamente eu ainda não li nenhum deles, mas são todos que eu quero muito. O primeiro livro, Eu Tituba, da Maryse Condé. Eu sei que ela é uma autora de Guadalupe e vai contar histórias sobre a primeira bruxa de Salem. Eu sei que esse livro aqui é o favorito de muita gente. Então eu já deixei do lado da minha cabeceira, porque eu tô bem curiosa pra ler, e ele é curtinho, então eu imagino que eu vou ler muito rápido, apesar de saber que provavelmente o livro vai ser um pouquinho pesado. O outro livro que eu escolhi, Enquanto Houver Limoeiros, da Zolfa Catu. Imagino que seja assim que se fala, não sei. Ela nasceu no Canadá, os pais dela são sírios,
E por conta disso, ela vai falar sobre a Revolução Síria. Esse também é um livro que eu vejo na lista de favoritos de muita gente elogia, e eu queria ler há um tempo. Eu tenho ele no meu Kindle, vou ser bem sincera, eu já poderia ter lido há um tempo, mas eu queria ter ele no físico, porque eu imagino que será um livro para eu ler, para eu rabiscar, para eu marcar, para eu conversar com o livro. Eu sei que vai contar a história de uma jovem que tem uma vida normal, ela é estudante de farmácia, até que tudo muda por conta da Revolução Síria, e a partir daí a gente já imagina que o caos vai acontecer, que muita tragédia vai acontecer também, então já tô me preparando emocionalmente para ler essa história aqui. O outro livro que eu solicitei foi Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, não vou saber falar o nome dele, da Ha McKeown, não sei. Eu sei que ele é um autor irlandês, e nesse livro ele se propõe a falar sobre várias famílias de Chernobyl. É um livro de ficção, mas ele utiliza esse cenário de Chernobyl antes, durante e pós a explosão para contar a história de várias pessoas. Na sinopse fala, né, de uma criança, de uma mãe, então são várias famílias que são afetadas por conta desse desastre nuclear. Eu confesso que sou fascinada pela história de Chernobyl e eu nem sei o porquê. Eu assisti a série 2 vezes, eu li o livro Voz de Chernobyl, eu assisti vários vídeos no YouTube também sobre o desastre. Eu não sei porque eu sou tão curiosa em relação a esse assunto, mas eu sou, tenho que aceitar. E quando eu vi que a Record iria lançar esse livro pelo selo da Bertrand Brasil, eu fiquei muito curiosa, já coloquei na minha lista, nem pensei em solicitar outro livro, esse daqui foi o primeiro que eu coloquei. Eu tô com grandes expectativas, eu vou ser bem sincera, e eu espero não me decepcionar, porque senão vai ser um baque pra mim. O último que eu solicitei foi Paula, da Isabel Allende. Minha coleção da Isabel tá crescendo cada vez mais e eu tô muito feliz com isso, porque um dos meus livros favoritos é Violeta, da autora. Esse livro é um livro de autoficção, autobiografia. Não sei ao certo o termo correto, eu só sei que a autora irá falar sobre a experiência real que ela teve enquanto a sua filha estava internada em um coma. Então é a partir disso que a Isabel decide contar a história e transformou nesse livro aqui. Seguindo nessa linha da Isabel Allende, eu recebi Retrato em Sépia, que o grupo editorial Record, pelo selo da Bertrand Brasil, tá relançando aqui no Brasil. Na verdade, eu não sei se eu recebi esse livro em abril ou em maio. Eu acho que foi bem ali na mudança do mês, mas eu não incluí esse livro no book haul de abril, então vou incluir nesse, porque eu não posso deixar de falar sobre esse livro que tá belíssimo, inclusive. Eu tô amando as capas combinando, fica perfeito. Eu sei que esse livro se passa no mesmo mundo de A Casa dos Espíritos, só que eu ainda não li A Casa dos Espíritos, e eu não sei se eu posso ler esse livro sem ter lido A Casa dos Espíritos. Se não me engano, esse livro se passa antes de A Casa dos Espíritos. Mesmo assim, eu tô com um pouquinho de receio de já começar a ler e pegar algum spoiler, pegar alguma coisinha assim. Então, se você sabe dessa informação, comente aqui embaixo se eu posso ler sem preocupações ou se você recomenda eu ler A Casa dos Espíritos antes. Para finalizar os livros que eu recebi do grupo editorial Record, eu recebi uma caixinha belíssima e super cheirosa, e eu fiquei muito feliz quando ele chegou aqui em casa. Mas o livro daqui de dentro eu já tinha, porque eu cobri o evento desse livro, que é Às vezes Sol, Às vezes Tempestade, da Vandy Luz. Eu solicitei esse livro em abril, antes de cobrir o evento aqui em Curitiba, da sessão de autógrafos e lançamento desse livro, mas ele foi chegar só em maio, então eu queria ter o meu livro para a autora autografar, obviamente, no evento. Eu acabei comprando o livro. Esse livro aqui provavelmente não, eu irei doar para alguém, até porque ele tem esse selo de venda proibida, então não posso vendê-lo ou trocar em selo também. Às vezes Sol, Às vezes Tempestade é um livro de não ficção, cercado de textos que irão falar sobre a imprevisibilidade da vida, sobre a vulnerabilidade, sobre sentir, sobre amar, sobre viver, sobre às vezes estar sol, às vezes estar uma tempestade, e que isso passa, apesar de tudo. Eu gostei bastante desse livro, eu me surpreendi, na verdade, com os trechos. São textos bem curtinhos, ó, de uma página, que falam com muita honestidade e verdade sobre os assuntos da vida.
Eu fiquei com medo de ser um livro raso, mas ele não é. Pelo contrário, eu via muitas pessoas, muitos pacientes, inclusive, nesses trechos. E eu pensava, que interessante se tal pessoa lesse. Eu acho que ela iria se identificar com esse trecho. E, obviamente, irei mostrar o que tem dentro dessa caixinha, porque ela merece. Eu guardei todo esse tempo aqui só pra mostrar, porque ela veio cercada de coisas e eu fiquei muito feliz. Eu disse que a caixinha tava muito cheirosa, né? Isso por conta desses chás, que eu tô muito ansiosa pra tomar. Eu amo chá. Então, quando eu vi isso daqui, eu fiquei muito feliz. Sério, tá muito cheiroso. Um chá é de maçã com canela, que inclusive é o que tá dando cheiro, essa caixa. Eu amo chá de maçã com canela, um dos meus preferidos de longe. E o outro é um chá misto de maçã, hibisco, laranja, beterraba, rosa silvestre, stevia, chicória, amora, mirtilo, framboesa, com cardamomo e baunilha. Tudo isso. Eu não sei nem que gosto esse daqui deve ter. Provavelmente deve ter gosto mais de maçã, porque é o primeiro ingrediente que tá aqui na descrição, né? Enfim, aleatório. Eu amei muito. Ai, gente, eu me alegro com coisas simples. Também veio o marcador. Eu tenho um marcador desse, o meu está autografado. Veio também esses... Eu não sei direito o que é, porque eu acho que não é adesivo. Mas eu vou colar em algum lugar. Também veio esses cards, que eu gosto de colar na minha parede. Eu achei belíssimo, vai ficar lindíssimo na minha parede do escritório. Um papelzinho falando mais sobre o outro livro dela, O Universo Tem Uma Queda pelos Corajosos, que também foi publicado pelo grupo editorial Record. E veio esse envelope com essa cartinha aqui, bem delicada. Na semana passada, eu fui na Flicu. Sim, esse é o nome. Feira Literária de Curitiba, Flicu. Ele foi organizado pela Livraria Arte e Letra, aqui em Curitiba, e contou com a presença de pequenas editoras e artistas independentes. Eu achei o evento bem gostoso, teve um papo super bacana. A Arte e Letra, que também é uma editora, lançou a revista Júlia, e foi muito incrível conhecer o trabalho e como funciona a curadoria, a produção, a intenção deles com essa revista. Eu fiquei com muita vontade de assinar, mas eu tô me controlando pra não gastar tanto dinheiro assim com livros, porque minha casa já não aguenta mais, já não suporta. Meu namorado disse esses dias que daqui a pouco vai ter livro na cabeça dele, ele vai estar jogando enquanto equilibra livros, porque tá ficando insustentável como minha casa tá ficando em relação a livros. Mas tudo bem, mesmo assim, eu comprei 2 livros nessa feira. Eu queria ter comprado mais, mas eu me segurei muito bem. O primeiro livro que eu comprei foi da editora Tele Aranha, que também tem uma livraria belíssima aqui em Curitiba. Ó, a sacolinha. E o livro que eu comprei deles foi Memórias de Água, da Rafaela Tavares Kawasaki. Eu conheço a Rafaela há um tempo, porque eu acompanho ela no Instagram. Eu sei que ela tem outro livro que eu queria muito ler, que é Peixe de Aquário, mas infelizmente eu não consegui adquirir. Então, quando eu vi esse livro lá, tava R$25, eu não pude não comprar. Eu já li, porque é um livro de poesias. Ele tá belíssimo por dentro. Olha que trabalho incrível. Inclusive, deixa eu achar o nome dela. Essas fotos que aparecem no meio do livro, na verdade, são fotos bordados, feitos pela Lucy Aguerra. Coisa mais linda, gente, coisa mais delicada essas artes aqui. Olha isso daqui, gente. Sério, esse livro tá belíssimo, belíssimo mesmo. Eu fiquei muito surpresa com a edição. Olha isso. Veio o marcador também, fiquei muito feliz. Eu já sabia que ia ser uma obra e tanto, mas não imaginei que eu iria marcar tanta coisa. Ó, eu marquei bastante coisa. Eu não sei até que ponto eu posso falar sobre um livro de poesias, porque eu acho que poesia você tem que sentir e só pegar e ler. Mas aqui a autora vai falar muito sobre as memórias dela. E não só as memórias dela, mas também as memórias dos familiares, porque aqui na dedicatória ela fala assim: a meus pais, pelas memórias emprestadas. E o outro livro que eu comprei foi Curitiba Inimaginável, publicado pela Arte e Letras. Esse aqui é um livro de contos sobre Curitiba e irá contar com vários autores incríveis, como, por exemplo, Dalton Trevisan, Giovanna Madalosso e Pedro Jucá. Além disso, há inúmeros outros autores, ó. Olha isso daqui. Muitos autores, muitos nomes incríveis, né?
Eu conheci esse livro pelo Pedro Jucá, porque eu acompanho ele nas redes sociais, então eu vi o lançamento, fiquei bem curiosa, e quando eu vi esse livro lá, eu fiquei muito surpresa com a beleza dele, porque ele tem fotos sobre vários pontos aqui de Curitiba. Ó, a Ópera de Arame. Deixa eu ver outro. Esse daqui não é de um ponto específico, mas se apresenta tão bem Curitiba. Ah, o ônibus, né? Clássico, nosso ônibus. Eu não sou de Curitiba, mas essa cidade tem o meu coração desde pequena, porque o meu pai morava aqui, então eu vinha visitá-lo. Desde sempre eu me apaixonei por essa cidade, apesar desse clima que me faz me vestir igual um boneco de neve. Ainda assim faz parte, ainda assim eu não trocaria essa cidade por nenhuma outra. Nessa feira, os livros da Arte e Letra estavam em promoção e era aquela promoção progressiva que quanto mais livros você levava, mais diminuía o preço. Eu comprei Curitiba Inimaginável e o meu namorado comprou outros 2 livros. O primeiro, Três Viajantes, do Thiago Tizot, que ele já tá lendo e está na página 97. E ele disse que tá gostando bastante, tá achando a leitura fluida. E ele lê tanto calhamaço, né? Ele lê, por exemplo, aqueles livros do Brandon Sanderson. E ele falou que é um suspiro poder pegar um livro desse aqui, mais curtinho, mais leve, fluido, pra intercalar entre um livro e outro. E do mesmo autor, ele comprou A Sombra da Torre. Olha essa capa que bonita. Essa daqui é a capa dura, essa daqui é a capa brochura. Eu lembro que esse daqui saiu por R$22, então ficou muito barato. Esse daqui e o outro eu não lembro por quanto ficou, mas também ficou um valor que valia muito a pena. Ó, tem mapa, é um trabalho belíssimo e eles fazem à mão. Lá na livraria tem o laboratório que eles chamam, que é onde eles produzem os livros, eles fazem um por um a tiragem. Inclusive, aqui, ó, eles marcam exemplar número 358, eles marcam a caneta. É um trabalho muito minucioso, muito bonito também. E, obviamente, a gente não poderia deixar de adquirir os livros, né? E o engraçado é que quem vendeu esses 2 livros foi o próprio Thiago. Daí eu cheguei pro meu namorado do lado e falei, olha, eu acho que é ele o autor. E aí, obviamente, a gente pegou o autógrafo, né? No nomezinho dele. E pra finalizar, veio da tag de junho, Corregidora. É muito difícil pra mim falar esse nome. Corregidora, da Gayle Jones, que esse livro ele foi descoberto pela Toni Morrison, se não me engano. E é um livro fortíssimo, eu tô me preparando psicologicamente pra ler esse livro, porque eu sei que vai ter cenas fortíssimas de abuso, de violências. E apesar de ser um assunto que eu lido muito no mestrado, leio muito sobre, ainda assim mexe muito comigo quando eu leio na literatura. Ao mesmo tempo que eu tô ansiosa pra ler, porque deve ser uma obra magnífica e grandiosa, eu tô com bastante receio. Mas é um livro curtíssimo que veio nessa edição belíssima da tag, mas ele foi publicado pela Tordesilhas? Não, gente, menti. Ele foi publicado pela editora Instante. É que eu vi aqui e eu, às vezes, não consigo identificar qual editora é. Esse é um livro que eu com certeza irei ler esse ano, talvez eu faça aí uma maratona lendo os livros que eu tenho da tag, que estão se acumulando. Mas já fica o recado que com certeza é um livro grandioso, mais pesado, então tomem bastante cuidado, tá bem? Nem consigo pegar os 16 livros que chegaram aqui. Mas foi isso, esses foram os livros que chegaram aqui em casa, espero que vocês tenham gostado, não esquece de comentar o que você achou de cada um, se você já leu, se você já conhecia, se você ficou curioso, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!